Olá pessoal, mais um vídeo produzido aqui pelo canal Quadrinhos e Companhia e desta vez um conteúdo especial para você que assim como eu é colecionador de HQs, história em quadrinhos, como guardar e conservar a sua coleção. Este é um trabalho que já vem desenvolvendo há uns 2, 3 meses atrás, havia anunciado para vocês ali na primeira semana de janeiro, né? E estava em fase final aí de conclusão esse trabalho, porque foi um longo trabalho aí de estudos e pesquisas, né, para vir trazer para você então assuntos importantes a respeito então deste tema, né? Porque todos nós, ao adquirirmos uma HQ, né, quando ela chega aqui na coleção, a gente se preocupa de forma que ela seja bem cuidada, bem tratada e que a forma como a gente armazenar ela vá estar protegida e vá daqui a 5, 10 anos, né? A gente vai lá e vai encontrar ela em perfeito estado. Porque essas técnicas de guardar e conservar uma coleção, elas não estão voltadas para os próximos 1 mês, 2 meses, até mesmo 1 ano, talvez até 2 anos, mas para que a preocupação maior, a ideia maior é para que daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos, você possa ter a sua HQ em perfeito estado como você gostaria de encontrá-la, certo? Então, pensando nisso, né, gente, é que a gente produziu este trabalho e estamos trazendo então para vocês aí que tem nos dado a maior força, tem nos apoiado, tem deixado seu joinha, né, tem comentado e tem nos incentivado. Então a gente preparou esse trabalho para vocês, certo? Antes de nós entrar mesmo no assunto, quero fazer algumas considerações importantes. Vamos lá. Em nenhum momento a gente tem a ideia de passar para você que você deve organizar e praticar a forma que a gente vai passar exatamente para você, né? Ou seja, não estamos querendo politizar você em torno de uma maneira de se guardar uma coleção, mas sim o objetivo é trazer dicas e orientações importantes que você possa analisar a prática que você está fazendo e ver o que pode ser importante e o que não se aplica para você. Porque isso é importante, gente, porque assim, ó, a nossa coleção é como se fosse um organismo vivo que está aqui com a gente, onde a gente dedica uma parte do nosso tempo e de forma que não é algo assim que você vai guardar e nunca mais vai se envolver com aquilo, né? Então é interessante que a sua coleção ela esteja da forma como você projeta que ela esteja, de forma que ela agrade a você, né? Não aos outros, não às outras pessoas, enfim, né? Então é interessante que a sua coleção esteja onde você quer que ela esteja, da forma como exposta, da forma que você goste que ela esteja, né? Só é interessante, então, muitas vezes a gente tomar alguns cuidados que algumas práticas, alguns cuidados, se a gente fizesse, a gente pode evitar algumas coisas lá no futuro que possam ser desagradáveis, certo? Outra coisa importante também, frisar bem para vocês, é que tudo que eu vou falar para vocês não vem de uma formação de arquivista, bibliotecário ou museólogo, por exemplo, que são os profissionais que lidam com isso, né? Os quais eu os respeito muito, né? Mas vem de um colecionador, tá, gente? É um colecionador que está aqui falando para vocês, trazendo algumas coisas que a gente vê na prática, algumas coisas que a gente lê, que a gente estuda, que a gente busca. Então estamos trazendo aí para você. Se você precisa de um conceito mais técnico, de algo mais aprofundado assim, você deve procurar então esses profissionais, conforme eu já disse para vocês que eu respeito muito o trabalho deles, certo? Então, mais alguma que eu posso dizer para vocês também é que este trabalho ele está dividido em 5 partes, né? A primeira parte é essa apresentação que eu estou falando para vocês. Na segunda parte vou estar apresentando para vocês os agentes nocivos, né? São aquilo que pode acontecer, que pode causar dano na sua coleção, o que eu chamo de os inimigos das HQs, né? Depois nós vamos estar falando de cada um deles individualmente, qual a sua postura, o que você pode fazer
para evitá-los ou para combater, né, algum tipo de coisa que possa vir danificar a sua coleção. Depois vamos ver ainda algumas técnicas, né, para armazenar, para guardar a sua coleção. E por fim, algumas dicas e orientações finais que talvez a gente acabe não falando durante a explanação dos assuntos, certo? Então tá, vamos para a segunda parte então, onde nós vamos relacionar todos os agentes nocivos à sua coleção, certo? Então, pessoal, relacionando então os agentes nocivos, né, que são tudo aquilo que de uma ou de outra forma pode trazer algum dano para a sua coleção. Primeiro, então, os desastres, que podem ser naturais, né, por força maior, digamos assim, ou também pela imprudência humana, né, por falha humana. E aí nós podemos dizer que são os alagamentos, infiltrações, problemas de telhado, calhas e até mesmo também incêndios, né? Então, todas essas questões, né, tudo isso aí pode danificar, né, a sua coleção, e a gente enquadrou isso em desastre, certo? Próximo agente nocivo é a umidade, certo? Aí a umidade pode vir de infiltrações, das aberturas, né, janelas ou portas, e também a umidade relativa do ar, a umidade que está presente no ar, certo? O próximo agente nocivo é insetos e roedores. Aí nós temos os ratos, baratas, brocas, cupins e traças também, certo? Temos também ainda o problema da luz, né? Que basicamente, né, o principal problema da luz são os raios UV, né, os raios ultravioleta. Também vamos estar falando disso. E por fim, a poeira, né, o pó, certo? Vamos estar também falando bastante sobre este assunto, certo, gente? E depois a gente teria também outras situações, mas que a gente vai estar falando depois nas considerações finais, certo, gente? Certinho, então tá aí relacionados os agentes nocivos, tá, gente? Que principalmente danificam as HQs e livros, enfim. E agora no próximo bloco, então, nós vamos estar vendo individualmente cada um e o que você pode fazer para combater ou evitar que esses agentes nocivos venham trazer algum dano na sua coleção. Continue acompanhando. Falando então, pessoal, dos desastres, que não é nada mais e nada menos do que acidentes que podem ocorrer com as suas coleções. Isso está diretamente relacionado ao fogo e à água, certo? Fogo, incêndios, e a água pode acontecer inundações, alagamentos, infiltrações, enfim, tá? Em tudo isso, pessoal, eu acredito que pode muito ser evitado pela postura e precauções que o bom colecionador pode tomar com relação à sua coleção. Primeiro, pela escolha do local, né, onde ele vai colocar a sua coleção. Se for num porão, né, gente, porque muitos têm um espaço especial. Eu confesso para vocês que eu tenho um espaço especial aqui na minha casa para mim guardar a minha coleção. Mas eu sei que em muitos locais não é assim, principalmente a coleção vai crescendo e não dispõe de uma casa grande, não dispõe de um local muito sofisticado, digamos assim, para colocar a sua coleção. Muitas vezes é um cantinho que sobra da casa, é que ele vai conseguir botar uma estantezinha, botar um armário, enfim, alguma coisa para guardar a sua coleção. E talvez alguns até sobra o porão lá embaixo, né, para guardar a sua coleção. Então não importa onde você tenha o local para você colocar a sua coleção, ali aquele local que é especial para você, e ali você pode tomar vários cuidados para que a sua coleção esteja bem protegida. Com relação então a incêndio, gente, basicamente, né, que claro, não vai botar a sua coleção do lado do fogão, né, basicamente é a questão elétrica mesmo, né, então é interessante você dar uma revisada lá na peça onde você tem a sua coleção, se não tem alguma tomada solta, fio solto, alguma coisa assim, que possa causar um curto-circuito, porque uma coisa interessante de se observar é que todo esse material, papel, né, todo esse material é altamente combustível, né? Uma faísca pode colocar em risco toda a sua coleção e fazer uma fogueira enorme, né, gente? Então vale a pena então dar uma conferida nesse item também, certo? E claro, na ausência de luz, por favor, não vão colocar uma vela acesa próximo aí
da sua coleção, certo? E com relação à água, gente, mais adiante nós vamos ver com relação à umidade em si. Mas com relação à água, os cuidados importantes que se deve se tomar, é claro, se não tem um cano passando ali perto, cano de água, né, passando perto da sua coleção, que possa correr o risco daquele cano estourar e jorrar água na sua coleção. Também, se você deixa a sua coleção em um porão, é importante que você tenha certeza de que não há um risco da sua casa inundar, né? Como tem tem locais no Brasil onde dá muitas enxurradas e a gente vê na TV várias casas que são inundadas pelas águas da chuva, né, gente? Então, se você tem um lugar assim na sua casa que não é tão seguro, então tome as precauções que você possa tomar para que a sua coleção esteja o mais protegida possível. Se é um local onde você não tem tanta certeza que pode ocorrer isso, uma dica é você colocar as prateleiras mais suspensas, né, em um local mais alto na parede, numa média altura para cima, ou talvez não ocupar as prateleiras bem debaixo, né, deixa a sua coleção mais acima, se você não consegue suspender as suas prateleiras, certo? Mas o ideal é que, claro, você coloque a sua coleção em uma peça da casa onde não vai sofrer esse tipo de problema. E uma coisa importante também é que a parede onde você colocar, se certifique de que acima ali no telhado, na parede, enfim, não corra o risco de estourar alguma calha, entupir alguma calha e a água despejar para dentro e lavar toda a sua coleção, certo, gente? Uma outra dica também é você saber o que acontece atrás ou dentro dessa parede onde você está colocando. Por exemplo, atrás, por exemplo, se ela escorre a água da chuva na parede diretamente, né? Diretamente na parede, então provavelmente essa parede vai trazer uma grande quantidade de água para dentro. Se o seu telhado cobre a parede de forma que a água não escorre para a parede, não tem problema nenhum, que não vai dar infiltração em si para dentro, certo? Bom, com relação então à água e o fogo, basicamente é isso, né, gente? Nós vamos agora na sequência, falar então da umidade. Vamos falar agora, pessoal, de umidade. No meu ponto de vista, é um dos piores problemas que a gente tem. E durante este assunto, até vou estar adiantando alguma questão de técnica de embalagem para facilitar a explanação para vocês. Depois, eu até peço desculpas se em algum momento eu for repetitivo, mas eu acredito que é importante a gente trazer para dentro dessa parte, porque gera assim algumas, vamos dizer, polêmica, algumas ideias um pouco divergentes em alguns pontos, certo? Mas vamos lá. A umidade que pode afetar a nossa coleção de HQ, ela vem de infiltração, ela vem de aberturas, né, janelas ou porta, naturalmente quando está chovendo, e também da umidade relativa do ar. É importante a gente entender isso. Na verdade, pessoal, é importante a gente entender todos esses agentes, né? Porque quando a gente vai para uma guerra, a melhor coisa é a gente conhecer nossos inimigos para a gente arrumar uma tática melhor para vencê-los, certo? E com relação a proteger as nossas HQ, é importante a gente compreender todo esse universo aí para a gente poder, olhando para a nossa coleção, ver o que é o melhor para a gente fazer por ela, certo? Então tá. Com relação à infiltração, isso está relacionado às paredes, né? As paredes do ambiente aonde você colocou a sua coleção, certo? Muito bem, então você pode até fazer uma espécie de checklist, né? Desde o início, lá desde os desastres, eu até recomendo você fazer um checklist e vai vendo assim, não, isso não se aplica, isso se aplica, isso não se aplica, aqui eu posso melhorar, aqui eu não posso, enfim, tá? Veja bem, em que parede está colocada a sua estante, digamos, que você coloca a sua coleção? É uma parede interna de dentro de casa? É uma parede externa? Na parte de fora dessa parede, pega sol, pega chuva diretamente, ou seja, o telhado não tem uma aba, alguma coisa assim, porque a infiltração ela vai se dar quando a água escorre pela parede em si, né? Então, se for a alvenaria principalmente, a alvenaria vai absorver esta água e parte dela vai
digamos, brotar para a parte de dentro da sua casa, residência, apartamento, enfim. Certo, gente? Então é importante você saber isso. Você saber aonde eu estou escorando, aonde eu estou colocando a minha estante, a minha prateleira e, por consequentemente, colocando também a minha coleção. Vamos lá. Se essa parede pega sol, então provavelmente ela vai estar mais seca constantemente, mesmo que pegar chuva um pouco, né? E ela vai estar, digamos assim, um pouco aquecida. Se ela não pega, então é interessante você observar, porque se ela absorver alguma certa quantidade de ar, ela vai demorar muito para secar. De água, melhor, né? Se ela absorver a água, ela vai demorar para secar, então, consequentemente, é mais água que vem para o lado de dentro. E você pode constatar isso observando a parede, se ela está, se a tinta levanta, descasca a tinta, se levanta bolhas, se fica escorrendo muita água, assim, algumas gotinhas de água escorrendo na parede, enfim, você pode facilmente constatar isso, certo, gente? Então, se você tem a sua coleção numa parede com essas características, então a dica é você afastar a sua estante da prateleira, não deixar que haja um contato da sua prateleira com a parede. Tá? Deixa um espaço aí de uns 10 centímetros mais ou menos, porque daí dá a circulação de ar ali naquele meio. Então, mesmo que exista essa umidade, né, não que você tenha que correr daquele ambiente ainda, né, porque depois vamos falar de outras técnicas também que poderão ajudar a proteger suas HQs. Se você dispõe de um local melhor, de uma parede melhor, então faça a sua coleção migrar para este local melhor. Mas se não, então a primeira coisa é você afastar, né, a sua prateleira da parede para que haja um espaço para haver ventilação ali no meio. Uma outra coisa importante também é você lavar frequentemente a sua parede, digamos uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, com água com vinagre, porque daí vai evitar dessa parede criar mofo, né, dela embolorar, sabe? O vinagre é excelente para combater o mofo, tá, gente? Claro, não vai poder passar nas suas HQs, né? Isso não é necessidade. Mas aonde você acha que tem a presença do mofo, né, do bolor, né, algumas pessoas chamam assim, então ali você lavando, pode lavar, fazer uma limpeza e depois também pode passar um pano com vinagre, vai evitar que aquele mofo retorne assim mais rapidamente, certo? Isso, claro, se você não conseguir eliminar a umidade da sua parede, né, gente? Muito bem. Com relação às aberturas, certo? Se a tua coleção é muito próxima a uma janela e uma porta, você tem que tomar cuidado, tá, gente, com isso, né? O bom é que vai haver ventilação, né? Mas o ruim é que daqui a pouco você pode esquecer aberto e vem uma chuva com vento e pode molhar a sua coleção. E tem também, gente, a umidade relativa do ar, certo? Isso é muito importante, muitas vezes a gente não se dá conta disso. Tenho certeza que já aconteceu com você, já aconteceu comigo, você trazer uma HQ, você comprar uma HQ, adquirir uma HQ e trazer e colocar ou na sua estante, uma mesa, enfim, quando você está lendo e tal, e você deixa ali de um dia para o outro, no outro dia quando você vai ver, ela tá com a capa levanta um pouquinho, né, e as folhas ficam todas onduladas. Isso é porque a umidade relativa do ar está muito alta e o papel, principalmente o papel jornal, ele absorve essa umidade. Certo? Isso com certeza dá algum efeito negativo na sua HQ, certo? O indicado para ambientes onde você contém muito papel, no caso, que é a matéria-prima das HQs, né, gente? O ideal é a umidade relativa do ar se manter entre 50% e 55%. Esse é o padrão. E daí a umidade relativa não vai afetar negativamente, né, as suas HQs, certo? Uma coisa importante de se observar é se o seu ambiente, onde você tem a sua coleção, ele é um local assim onde é um pouco, digamos, frio, gelado. Quando a umidade relativa do ar estiver muito alta, nas paredes vai produzir a umidade, porque a parede é gelada, é fria, então a umidade relativa do ar, a umidade que está no ar, ela vai em contato com essa parede gelada, ela passa para o estado líquido, né? Porque ela está no estado gasoso, no ar,
Então, a umidade em contato com aquela parede gelada, elas passa para o estado líquido. E aí então ela começa a escorrer na parede, né? Muitas vezes as pessoas falam: ah, a minha casa hoje está vertendo água, né? Mas isso é por causa desse efeito. A umidade relativa do ar fica muito alta, e então em contato com uma parede gelada ou um piso gelado, né, gente? Ela então passa para o estado líquido, então e tem dias que é muita umidade, né, gente? Então assim, ó, também cuidado para você não ter a sua estante, a sua coleção em contato com uma parede que é que tenha revestimento cerâmico, né? Porque aí ela é mais gelada ainda. E aí então em contato com a umidade relativa do ar, ela com certeza vai passar para o estado líquido. Claro, gente, isso quando a umidade relativa do ar está num nível mais acentuado, certo? E toda essa umidade, né, acaba estando ali neste ambiente onde você está com a sua coleção. Então, é importante então a gente levar em consideração algumas dicas para proteger a nossa coleção da umidade, certo? Uma dica importante, né, que eu diria que a primeira, é você ter uma maneira de ventilar o seu quarto, o seu local, né? O seu local, seu escritório, seu estúdio, enfim, ou seu quarto também, né? Aonde você tem a sua coleção, certo? Ou seja, é você ter um local onde o ar possa entrar e outro local onde ele possa sair. Por exemplo, aqui eu tenho um erro, né, gente? Eu tenho prateleira aqui e tenho prateleira aqui formando um L. Isso aqui é um erro, né, que eu pretendo corrigir nos próximos dias. O espaço aqui está muito apertado, né? Mas eu vou corrigir principalmente porque aqui atrás eu instalei ali o painel dos posters, né? Que é onde vai ser o fundo do estúdio. Então vai mudar o layout e de forma que aqui praticamente não tem ventilação nenhuma neste momento, né? Nessa forma que está, mas devo então providenciar isso. E é importante então, aonde você tem o ambiente onde você tem a sua coleção, possa haver uma maneira de ventilar, você abrir uma janela, abrir uma porta, enfim, e o ar ser trocado ali, principalmente para que essa umidade, se o seu local, aonde está a sua coleção, se a umidade está muito alta, ali dentro você fechando, ele não se transforme numa espécie de microclima em relação ao que está lá fora, né? Se você abrindo, então aquela umidade ela vai sair, com certeza. O ar vai ventilar e vai tirar essa umidade daquele ambiente ali onde você está, certo, gente? Uma outra dica importante, gente, e é fundamental, é você proteger as suas HQs com saquinhos plásticos. Eu sei que todo mundo fala sobre isso, mas e tem algumas coisas importantes para a gente dizer sobre os saquinhos plásticos, certo? Muito bem, eu diria que o mais indicado é esse saquinho tipo almofada, né? Que ele vem no material certo, né? Para você, o tipo de plástico, né? Ideal para que você possa colocar a sua HQ dentro, e tem uma maneira fácil também de você lacrar ela, né? Aí você fecha e lacra ela. A única dificuldade que eu vejo nesse aqui é que muitas vezes, como existem muitas HQs de muitos tamanhos, às vezes ele não fica do tamanho certo, você não tem um saquinho exatamente para o tamanho de todas as HQs, e aí fica às vezes um espaço grande, assim, fica meio bambo dentro do saquinho, certo? Porém, desses saquinhos ele é um pouco mais caro do que os outros, em torno de 20 centavos em média, certo? E assim como eu, que tenho muitas HQs para guardar e estou adquirindo bastante HQs, acaba se tornando um pouquinho caro. Então eu uso um outro tipo de saquinho, gente, que é esse daqui, ó. Enquanto que esse aqui custa lá, depende do tamanho, é claro, entre 15 e 25 centavos, esse aqui custa de 3 a 5 centavos, que eu compro em lojas de embalagens aqui na minha cidade, tá? A única coisa que tem que observar é o tipo de material do plástico, né? No caso, esse aqui é um plástico assim meio aparentemente ressecadinho, né? Ele não tem uma aderência muito grande, que eu tenho por ideal, né?
para ensacar as HQs. Então assim, ó, isso aqui, gente, é ideal para isolar a sua HQ dos, digamos assim, de todos os agentes externos, ou quase todos, né? Ou seja, o que está fora não vai poder entrar para danificar a sua HQ, certo? Aí você pode dizer, mas por que, Eduardo, que existe alguma certa discordância? Bom, vamos lá. Algumas pessoas acham que os encadernados não devem ser plastificados, guardados, né, em saquinhos, né? Eu diria que pode, com algumas ressalvas, pode sim tranquilamente ser guardado dentro de saquinhos plásticos, gente. Veja bem, quando você compra um encadernado desse tipo assim, ó, esses aqui são da Marvel Deluxe, que vem com, no caso desse aqui, com verniz localizado, né? Você pode observar, não vai conseguir ver daí, mas eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. Então, em alguns locais existe o verniz localizado. Alguns encadernados, ou até mesmo capa cartonada, possuem até o verniz total, né, em toda a página, certo? Então, esses materiais, eles sempre vêm com isso aqui dentro, né? Você já deve ter observado. Por quê? Para que você possa colocar aqui, né? E você possa pegar outro e colocar aqui, de forma que os vernizes eles não vão se grudar um no outro. Isso quer dizer o quê? Que pode haver um plástico entre um encadernado e o outro tranquilamente, tá? Você pode, se você optar, né? Você pode deixar aqui na sua coleção bonitinha assim, beleza, tranquilo. Não, que nem eu falei antes, eu não estou querendo doutrinar ninguém a fazer exatamente como eu estou dizendo para fazer. Mas, veja bem, você pode tranquilamente colocar o seu encadernado dentro de um saquinho plástico, que esse fato em si, ele não vai danificar a sua HQ, certo? O que não pode acontecer é você guardar os seus encadernados nessa posição, tanto com saquinho ou sem saquinho. Por quê? Se você botar só dois assim, beleza, tranquilo. Mas se você fizer uma pilha assim, aí você experimenta levar isso aqui e bota numa balança para você ver o peso que essa de baixo aqui está suportando, certo? Aí tanto pode dar problema aí no verniz com saquinho ou sem saquinho, né? Porque eu pergunto para você o seguinte: o que seria mais fácil, digamos, de colar aqui? Seria um saquinho, um plástico no verniz, ou verniz contra verniz, certo? Com certeza o verniz contra verniz seria mais provavelmente que iria colar um no outro, certo? Então, o que não pode é guardar assim, gente. Por quê? Porque você vai botar uma pilha aqui e o de baixo vai sofrer uma pressão muito grande. Aí com certeza, né? Porque tanto o verniz quanto a tinta que tem dentro nas folhas, ali no papel couché principalmente, vai sofrer uma pressão muito grande e poderá colar com certeza uns nos outros. Isso pode acontecer no encadernado, pode acontecer até mesmo nas mensais que tem verniz, né? Tem camada de verniz em cima, né? Tem esse aqui no caso não, nas folhas não, mas por exemplo o papel couché, ele tem camadas de vernizes, né? Então ele pode também colar, certo? Uma outra coisa também, gente, que ninguém pode aqui garantir a qualidade da tinta e nem do verniz, né, que é usado nesse tipo de material. Então, se houver esse tipo de problema, então basicamente é relacionado a isso. Então é aconselhável o quê? Você pegar sempre um encadernado, se você decidiu assim, poxa, eu não posso deixar ele aqui bonitinho, que eu todo dia vou estar cuidando dele, protegendo ele, tirando o pozinho dele, beleza? Vou ter que guardar ele em algum lugar, vou ter que esconder ele, vou ter que guardar numa caixa, enfim. O que você faz? Você pode tranquilamente plastificar ele, certo? E não guarde assim, mesmo se você colocar numa caixa, coloque em pé assim, gente, porque daí ele não vai sofrer nenhuma pressão, né? E quando você comprar um encadernado desse, você faça esse processo aqui, gente, para que haja uma ventilação na tinta, né? Nessas páginas todas aqui, para que se caso já houver um princípio de colagem das folhas,
produzido pela tinta, certo? Pela tinta e pelo próprio verniz lá no processo de fabricação, e até chegar em você toda a pressão que eles podem ter sofrido, enfim, né? Aí você faz esse processo, pode tranquilamente guardar ele, lacrar ele, porque se você lacrando, você protege dos agentes externos, que é a umidade, até mesmo um pouco a luz, né? Se você deixar exposto um pouquinho, vai proteger, né? Mas principalmente a umidade e a poeira, certo? Tá, gente? E aí eu pergunto uma outra coisa para você. Alguns dizem assim: mas o papel ele tem que respirar. Não acredito que essa teoria, para mim, a princípio não tem fundamento. Porque o papel tem que respirar, certo? Não é um organismo vivo, né? Ele tem que ser protegido. Protegido dos agentes que possam vir danificá-lo. Ok, gente? Ok? Então depois, no próximo bloco, a gente vai estar vendo também algumas técnicas de embalagem, e aí a gente vai estar falando um pouquinho mais disso aí.